Livro de Mateus, capítulo de número 14. Versículo 22 em diante. Quem encontrou diz amém. Mateus 14, 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, perto das 3 da manhã, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos do barco, cessou o vento. Os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Eu quero continuar falando sobre fé. Domingo passado eu preguei sobre fé, está no site deusprovedor.com.br. Se você quiser ouvir a mensagem, você que não ouviu, ouça. Eu quero continuar falando de fé. Domingo passado nós aprendemos que a fé cresce, que a fé não pode ter um tamanho estático, que ela não nasce pronta, que ela evolui. Domingo passado nós aprendemos que precisamos da fé para realizarmos as coisas, de uma fé maior para grandes realizações. Foi muito conveniente o que o Jefferson leu sobre fé, porque a fé pode existir morta, a fé sem obras então ela pode existir e estar morta. Imagina você ter uma fé morta, você ter uma fé que está morta. Eu perguntaria por que a fé morre. Se ela nasce, por que morre? Mas não vou tratar disso hoje. Eu quero tratar sobre a humildade para reconhecer. Por que duvidamos? Pensa comigo na pergunta de Jesus para Pedro depois que eles entraram no barco. Pensa comigo isto. Por que duvidamos? O que faz alguém que está alcançando o seu objetivo, o seu milagre, a sua bênção, aquilo que ele está buscando em Deus, perdê-la pelo caminho? Sim, porque tem coisas que Deus te deu um sim, e começaram na sua vida, e pelo caminho ficou. E eu vou dizer para você que me ouve nessa tarde, são muitas coisas que Deus disse sim para nós. Que vamos partir do fato em que Jesus, ao se aproximar do barco andando, e Pedro dizendo: se és tu, manda ir ter contigo, ele disse: vem. Ele disse sim para Pedro. Pedro queria ter a experiência de andar sobre as águas. Irmãos, o que Pedro pediu, ele não mediu a dimensão, porque muitas vezes nós pedimos sem medir a dimensão do que pedimos. Porque junto com o sim de Deus e o milagre que buscamos, existe o contexto da nossa participação, do nosso envolvimento, e às vezes não medimos a nossa estrutura para alcançar o que buscamos. Alguém está aqui nessa tarde? Então diz para o irmão: pode dar um glória a Deus aí, que é bom, tem problema. Fala para o irmão assim: quando você sentir, dá um glória a Deus, que essa é uma igreja pentecostal ainda.
e vai continuar sendo até a volta de Jesus. Por que duvidamos? Pensa o que Jesus falou para Pedro. Como é que alguém está alcançando, perde? Alguém pode estar dizendo, a gente ora assim, se Jesus estivesse aqui. Eu vou falar de coisas que você pensa, porque eu também penso, e já pensei, com certeza, na caminhada do crescimento da minha fé, e do crescimento do meu comportamento, e do crescimento do meu envolvimento com Deus, eu já pensei tudo que você pensa, até o que você não pensa às vezes. Talvez você já está bem melhor que eu, porque o seu pastor é melhor do que o meu foi. Eu fiquei com medo agora. Agora pensa comigo, se Jesus estivesse aqui, se Jesus me ouvisse, se eu pudesse vê-lo, se eu pudesse falar com Jesus para contar o meu problema. Nós pensamos essas coisas ou não pensamos? Quantas vezes eu pensei, poxa, se eu pudesse ter uma linha direta para falar com Deus, para contar o que está acontecendo, para Ele ouvir de mim mesmo o que estou passando, o que eu estou enfrentando, o que eu preciso, o que eu quero alcançar. Seja verdadeiro, a gente não pensa assim às vezes? Agora eu quero dizer para você que Pedro estava pessoalmente com Jesus. Ele estava vendo Jesus, e estava pessoalmente com Jesus, ouviu pessoalmente de Jesus, e perdeu a fé, e a sua fé fraquejou. Como é que alguém fraqueja na fé olhando para o Cristo, olhando para Jesus? Continua dando glória a Deus, ajuda eu. Como é que alguém pode fraquejar na fé vendo Jesus, enxergando Jesus, ouvindo Jesus, falando com Jesus? Então não é porque Jesus não vê, não é porque Jesus não fala, não é porque Ele está presente, que nós fracassamos na nossa fé. Não. Eu quero que você cresça. Quantos querem crescer na sua fé? Nós aprendemos domingo passado, a mensagem está lá, deusprovedor.com.br. A sua fé precisa crescer. Ela não pode ter o tamanho de quando você começou na caminhada com Deus. Ela precisa desenvolver, isso é um fato. Eu sei que você aprendeu aí na religião que se você tiver fé pequenininha já está bom. Tira isso. Acaba com isso na tua vida. Tua fé tem que crescer. Diga para o seu irmão, sua fé tem que crescer. Pedro está andando sobre as águas e começa a afundar. Jesus pega ele pela mão, coloca dentro do barco e olha para ele e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Como quem está dizendo assim, você estava quase lá, faltava muito pouco, era só mais alguns passos e você chegava até onde eu estava. Mas duas coisas nós precisamos entender. A primeira delas, que Jesus falou, homem de pequena fé. E o que isso me faz entender? Antes de você empreender, antes de você dar um passo em relação a qualquer coisa que você queira que Deus esteja agindo em favor da sua vida, você precisa consultar o teu tamanho de fé. Antes de um namoro para os solteiros, de um noivado para os que estão namorando, de um casamento para aqueles que ainda estão noivos, antes de uma mudança de emprego, antes de uma promoção, antes de qualquer coisa, antes de dar prazo. Tem gente que diz, é 2 semanas se Deus não fizer. Já viram aqueles que colocam Deus na parede? Não, é 2 semanas, estou dando 2 semanas para Deus. Se Deus não fizer, se Deus não me der, se Deus não realizar. Cara, não tem noção com quem está lidando não, né? Alguém está me ouvindo, irmão? Tem gente que estabelece meta para Deus cumprir. Antes de você estabelecer, antes de você dar passo, antes de você se lançar a algo que parece fácil e que parece que você está crendo, a tua fé precisa ser medida. Precisa olhar para si próprio, fazer uma autoanálise e ver se você tem fé para aquilo. Porque se você não tem, o melhor é retroceder.
é não ir à frente. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Como quem diz, você estava quase lá. Faltava pouco, você estava quase lá, faltava muito pouco. E quase não é o que nós precisamos, amém ou não amém? Você precisa de quase um casamento bom? Um casamento quase bom? Você precisa de finanças quase boas? Você precisa de quase a saúde boa? Umas pequenas perebas, mas isso aí a gente vai levando. Se fosse pequena pereba, a gente levava mesmo, né? Passa uma pomada, fica bom. O quase não é um resultado de algo completo na vida da gente. E o que a Bíblia nos ensina é que Deus é um Deus que começa e termina, é um Deus completo, é um Deus real, é um Deus que faz, é um Deus que realiza. Quem está comigo nessa tarde? Quase. Tem muito crente vivendo quase. Muito cristão vivendo quase. E sabe o que é pior para nós? É que nós nos acostumamos com o quase. Quase perfeito, quase crente, quase batizado no Espírito Santo, quase ungido, quase uma bênção, quase conseguiu emprego, quase. Porque nós não crescemos na nossa fé. Buscamos, segura aí, irmão, buscamos o que não cremos, que é possível acontecer. Pedro tem que ser elogiado, porque ele teve coragem, e nos ensina algo muito importante, o tema da mensagem, humildade para recomeçar, ou para reconhecer. Pedro andou sobre as águas, começou. Assim como Deus começa a transformação num casamento, Deus começa uma mudança na vida financeira, Deus começa a transformar a pessoa, Deus começa a fazer coisas grandes, Deus começa a salvar a família, Ele começa, porque nada chega pronto também, por isso que a fé tem que ter tamanho, tem que ter crescimento, nada acontece num estalar de dedo às vezes, até mesmo a cura tem processo, tem crente que às vezes não entende que a cura tem processo. Nós vivemos numa cultura de achar que fez oração, foi curado ou não foi. Não acreditamos que podemos fazer umas 3, 4 orações para uma pessoa para ela ser curado. Veja bem o que eu estou te dizendo, que tem gente aqui que crê dessa forma. Aí ele ora, não é curado, ele pensa, Deus não vai me curar, eu não mereço, não isso, não aquilo, não tino. Mas na verdade, meu irmão, tem coisas que são processos, inclusive a cura é processo. Jesus nos mostra do cego que ele tira da aldeia e que ele ora pelo homem e diz, como é que está enxergando? Eu estou vendo os homens como árvore, eu não estou falando do pastor Eloy, eu não estou falando do pastor Tiago, eu não estou falando do pastor Edésio, de qualquer pastor do Brasil, do mundo, eu estou falando do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, aquele que tinha toda a plenitude do Espírito, que coloca a mão sobre um cego e ele passa a ver homens como árvore. Não houve a cura na primeira oração. Se Jesus não curou a pessoa na primeira oração, quem sou eu para dizer que eu vou botar a mão e ter que ficar curado na primeira oração? Está na sua Bíblia. E ele ora pela pessoa de novo, até que a cura seja completa. Processo. Pelo outro cego ele faz o lodo, bota no olho e manda andar. E manda até o tanque, manda se lavar, processo. Precisava ter fé para ir com os olhos cheios de lama até um poço e acreditar que ao lavar naquele poço ia ficar curado. Fé com processo. Alguém está me ouvindo, irmão? Pedro andou. Mas por que não alcançou? Porque ele desviou o olhar para as circunstâncias. Ele desviou o olhar para as circunstâncias. Alguém está aí? O que tira a tua fé pequena, o que compromete a sua e a minha fé são as circunstâncias que envolvem o processo no caminho para alcançarmos o que precisamos. A falta de foco sempre vai comprometer a nossa fé. O problema está na mudança do foco. Quando ele começou, quem que ele ouviu? Jesus. Quando ele começou, com quem que ele conversou? Jesus.
Quando ele decidiu sair do barco para andar, quem que disse vem? Jesus. Pois um começo lindo, ele falou, ele colocou, ele decidiu, extraordinário, botou o pé sobre as águas. A Bíblia diz que ele andou, e se a Bíblia diz, eu creio. E ele andou, Jesus mandou, ele viu, ele teve a experiência. O que faz um homem desse se afundar no meio do caminho, perder o que ele começou? Ele deixou de olhar para Jesus. Ele deixou de ver em Jesus a resposta. As circunstâncias são, é como se fosse um parasita na nossa vida. Ele deixou de olhar para Jesus e começou a observar o vento. Ele deixou de ouvir a voz de Jesus para ouvir o som do vento. Ele deixou de ouvir o que Jesus tinha dito, ele esqueceu do que Jesus tinha dito. E começou a lembrar da circunstância do vento. A Bíblia não dá detalhes se a água subiu, se a água molhou o pé dele. A Bíblia não dá. O fato é que ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as circunstâncias. Era muito para um pescador que viveu a vida toda no mar daquele acreditar que estava andando sobre o mar. Tem coisas que Deus vai começar na sua vida, e se a sua fé não estiver preparada, você corre o risco de naufragar com tudo que está buscando. Diga para o seu irmão, você precisa crescer na fé. Fale para ele, você precisa crescer na fé. Se você não preocupar-se em crescer na sua fé, as circunstâncias vão roubar os milagres que Deus já tem preparado para você. Vou falar de novo para ver se você entende. Se você não se preocupar em crescer na sua fé, as circunstâncias vão roubar o que Deus já disse sim para você. Rouba no casamento, rouba na finança, rouba na saúde, rouba nos negócios, rouba nos filhos, ela vai tomar. Você está sujeito a afundar em qualquer área da sua vida que a sua fé não esteja preparada para se manter. Se você não tiver fé, você vai mudar o foco. As circunstâncias roubam a nossa fé. Mas eu não estou falando de um homem comum, eu estou falando de um homem que deixou toda a sua vida, deixou todo o seu negócio, é um empresário da pesca, deixou toda a sua casa e estava andando com o Mestre Jesus por 3 anos. Não estou falando de uma pessoa comum, irmão. Estou falando de uma pessoa que acordava com Jesus, deitava com Jesus, que estava andando, morava na mesma casa. Homem que viajava. Homem que até determinado momento puxou da espada para defendê-lo. Um homem determinado. Homem que viu coisas que eu não vi, não sei se vou ver. Experimentou coisas que eu não sei se eu vou experimentar. Chamado para algo extraordinário pela eternidade, vai sentar para julgar uma das 12 tribos de Israel. Nós vamos vê-lo no trono. Pedro, mas olhou para as circunstâncias. O que eu vou falar dos outros que nem saíram do barco? Os outros que quando viram Pedro dizer assim, tu manda eu ir aí. Será que você não aproveitava a oportunidade para andar sobre as águas? Ou se Pedro vai, segura na minha mão, vamos fazendo corrente. Que é isso? Foco. Para quem você tem olhado? Para quem você tem olhado? Você se depara com muita gente no corpo de Cristo, que olha para o que não devia olhar, que dá atenção porque não devia dar, que fica prestando atenção onde não devia prestar, ao invés de estar focado naquele que o chamou e disse vem, naquele que começou, naquele que fez você sair da onde estava para ir a um lugar de vitória, de bênção, de transformação, naquele que disse sim, naquele que você disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá. E Ele mandou, naquele que te deu uma experiência sobrenatural, naquele que transformou a tua vida, naquele que tem salvo. Mas no determinado momento do caminho,
você vê crente ao seu lado, que perde o foco, e começa a olhar para o que não devia, para quem não devia, para quem não precisa. É vento, é barulho, amedronta, mas Jesus continua sendo o Senhor da nossa vida. O que Jesus começou na sua vida, Ele vai terminar independente dos ventos contrários. Pelo menos um amém forte devia ter agora, mas eu acho que você não veio. Só os que vieram hoje. O que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar independente dos ventos contrários. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é poderoso para terminá-la. Não. Antes de você aplaudir, deixa eu concluir o pensamento, mas ele só vai terminar se você pedir ajuda. Que tem gente que afunda e não pede ajuda. Tem gente que muda de igreja e não pede ajuda. Tem gente que vai embora e não pede ajuda, se desvia e não pede ajuda. Tem gente que entrega cargo e não pede ajuda. Não, eles são melhor do que os outros, eles não precisam de ajuda. Mas Pedro estava afundando. Ele estava afundando, mas mesmo afundando, quando ele viu que a coisa estava afundando, ele não esperou afundar. Ele disse: Senhor, socorre-me. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você está afundando na sua fé, porque ela não estava estruturada para aquilo que você não devia estar olhando. Ou, vou falar de novo, quando você está afundando na sua fé, usa isso lá no seu GC, porque você está olhando para coisas que não devia estar olhando. Sua fé não está estruturada para olhar o que devia estar olhando. Devia estar olhando é para Jesus, para aquilo que começou de bom na sua vida, e não para aquilo que não vai mudar nada na sua vida. Só alguém estendendo a mão para te salvar. Mas para alguém estender a mão, você tem que pedir ajuda, irmão. Você precisa pedir ajuda. Reconhecer a nossa falta de fé, ao invés de aparentar uma fé inexistente. Você fala com pessoas, ninguém diz eu não tenho fé. Já falou com pessoas e diz eu não tenho fé? É muito raro você sentar com uma pessoa de irmão, é assim, pastor, me ajuda, eu não tenho fé para isso não. É raro. Todo mundo você vai falar, não, eu creio, eu sei, eu já sei, eu sei, Deus falou, eu sei, sabe mais Bíblia que a gente. Só não faz o certo, eu não consigo entender como é que não está o equilíbrio de saber tudo e fazer tudo errado. Eu não consigo entender esse equilíbrio. Alguém está aí, não? Fé. São as circunstâncias que podem comprometer a nossa fé. Nunca perca o foco, eu vou te dar mais uma passagem. Precisamos decidir se vamos crer nas circunstâncias ou vamos continuar crendo naquele que mudou a nossa vida. Ou vamos acreditar que o que ele começou aqui, começou ali, começou agora, começou ali, é aqui, meu irmão. Eu estou enfrentando, é aqui. É aqui, meu irmão. Vamos atravessar, vamos passar, vamos levantar. Alguém tem que estender a mão, pede ajuda, alguém estende a mão, deixa você de pé e você continua. Porque, meu irmão, se você naufragar na fé numa vez, você nunca mais vai conseguir andar sobre as águas. O medo não vai deixar. Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou te dar uma passagem aqui que você vai ficar. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15 em diante. Abre aí comigo. Nós vamos ler do 15 ao 35. Quem encontrou? Evangelho de João 1, 15 ao 35. João testemunha a respeito dele e exclama, João o Batista, nós estamos lendo aqui. Este é o de quem eu disse, falando João, o que vem depois de mim. Porque os fariseus, se você ler os contextos aqui, o 13, o 11, o 12, vieram perguntar para ele, tu és o profeta, tu és o Cristo, tu és... Não, ele disse, não, eu não sou. Aí João dá testemunho de Jesus, dizendo assim, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça.
Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes, levitas, para perguntarem: quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então perguntaram: quem és tu? Elias? Eu não sou. És tu profeta? Ele respondeu: eu não sou. 22. Disseram depois: declaram quem és, para que te demos resposta daqueles que enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E ele respondeu: a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de dentro dos fariseus, e perguntaram então: por que batiza, se tu não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas no meio de vós, presta bem atenção na leitura, irmão, no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Este é a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito do céu, o Espírito descer do céu como pomba, pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Que testemunho maravilhoso, que coisa extraordinária. Vocês viram os detalhes, não? Eu sei porque eu estou batizando para preparar o caminho para ele. Eu sou a voz do que clama. João sabia quem era, irmão. Eu sou a voz do que clama no deserto. Falaram de mim, Isaías falou de mim. Eu sou o cumprimento das profecias. João tinha certeza do seu chamado, do que estava fazendo. Ele disse: eu tenho um chamado, ele está no meio de vocês. Eu o conheci, porque quem me mandou batizar disse: olha, quando você batizar alguém e vir o Espírito Santo descer e ficar, esse é o que vai batizar com o Espírito Santo. E eu vi, e eu testifico que ele é o batizador com o Espírito Santo. Aleluia. Testemunho maravilhoso, que grandeza de fé, que fé inabalável, que fé extraordinária. Alguém dá um glória a Deus? Então abre Mateus comigo, Mateus capítulo 11. Alguém está aí, não? Versículo de número 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava por vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondeu, disse: ide e fala para João: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O cara dá um testemunho daquele, apontando o dedo para ele, falando: olha, o Cordeiro de Deus está passando aí, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora o cara está perguntando para matar: és tu? Diga comigo: circunstâncias. Não, irmão, fala, participa da mensagem, irmão. Circunstâncias roubam a nossa fé. Onde é que está João agora? Não, agora João não está no deserto batizando. João não está sendo aclamado pela multidão. João não está agora sendo aclamado. Não está vindo fariseu, não está vindo saduceu, não está vindo sacerdotes para ser batizado por ele, para ele dar aquela mensagem tradicional: arrependei-vos, raça de víbora. Não, João agora não está na iminência. João tinha falado de Herodes, tinha falado do casamento, do adultério dele com a cunhada dele.
Herodes mandou prendê-lo, estava na prisão, aonde Salomé dançou e pediu a cabeça dele numa bandeja. João agora estava ameaçado de morte e preso. E nas circunstâncias que chegaram na vida dele, eu estou falando de João Batista, aquele que Jesus disse que nascido de mulher não tinha outro maior do que ele, cheio do Espírito Santo, nascido por milagre, da mesma forma que nasceu Isaac, porque uma senhora de idade deu luz, uma mulher estéril que viveu uma vida toda procurando, deu luz a João, primo de Jesus, nascido meses antes que ele. Esse que viveu uma vida toda para anunciá-lo, o encontrou, viu o Espírito descer, o batizou e disse: eu que tenho que ser batizado por ti. Ele testemunhou tudo isso, irmão, e agora ele manda perguntar se é o cara. Por quê? Circunstâncias. Você acha que tem fé? Cuide dela. Você acha que a sua fé é inabalável? Cuide dela, irmão. Porque se a fé é pequena e o baque é grande, o desvio é certo. Se a fé é pequena e a luta é grande, a queda na fé é certa. Para você se manter com Jesus, você precisa crescer na fé. Você vê centenas de pessoas saindo, parando, entregando, desviando. Sabe por causa do quê? Não tem fé. Alguns têm fé que morreram porque não cuidaram. Outros têm fé que nunca cuidaram para que crescesse, para que viesse a crescer. Alguém está aí, irmão? Pessoas naufragam na fé porque olharam para as circunstâncias, pararam de olhar para quem começou a boa obra. Está aí no meio de vocês, você vê pessoas, por que param de devolver o seu dízimo? Não eram fiel? Por que pararam de devolver o dízimo? Agora o dízimo não é mais da Bíblia? Sua fé não cresceu. O embate veio, a luta veio. Por que pararam? Olharam para as circunstâncias. Por que pararam de exercer os ministérios? Olharam para as circunstâncias. Olharam para situações, olharam para outras pessoas. João olhou para as circunstâncias, disse: o que eu estou fazendo aqui nessa prisão? Não estava no script, irmão. Irmão, quando você não sabe, quando Deus não te fala, você entra em conflito. Não estava escrito que João morreria preso e com a cabeça cortada. Eu não vou entrar em detalhe por que aconteceu. Isso é outra mensagem. Quem sabe você volte num outro domingo. Alguém está aí? Essa está falando de um homem que testemunhou de um grande e depois disse: és tu? Por outro lado, eu quero terminar nessa tarde dizendo para você que se João Batista balançou na sua fé, você não está acima dele. Fica com vergonha de tropeçar, não. Fica com vergonha de parar no meio do caminho. Não fica com vergonha de atravessar suas lutas, de duvidar certas coisas, de desanimar em certos momentos, porque você é humano. O salmista Davi, que nós amamos, que lemos os salmos com tanta inspiração, ele disse: Senhor, lembra-te que eu sou pó. O que ele quis dizer com isso? Senhor, sou humano, eu falho. Tem hora que eu duvido mesmo, tem hora que não entregamos, tem hora que a gente não quer, tem hora que a gente desanima, tem hora que a gente quer chutar o pau da barraca. Estou falando aqui no popular. Tem hora que a gente quer jogar tudo para cima mesmo, digo: não, chega. Fazemos que nem Elias, paramos no deserto, eu disse: Senhor, me mata porque já morreu meus pais, não sou melhor do que ninguém. E tem que vir um anjo entregar um pão, fazer um pão, entregar uma água, dizer: come e bebe, porque o teu caminho ainda é longo. Alguém está aí, irmão? Por isso que a Bíblia diz que o cair é humano, mas o levantar é de Deus. E Deus está te levantando nessa tarde. Não tenha nenhum tipo de problema em recomeçar. O que a mensagem está nos dizendo? Pedro nos dá a dica. Está afundando? Está desanimado com isso, está desanimado com finanças, está desanimado com GC, está desanimado com qualquer coisa. Pede ajuda. Pede ajuda. Socorre-me, Senhor. Socorre-me.
Irmão, Pedro sabia nadar? Pedro sabia nadar, irmão? Claro que sabia. Pedro conhecia aquele mar. Mas ele disse, não quis confiar na sua braçada, na sua capacidade. E olha que ele estava perto do barco. Quem gosta de mar, eu tenho muita paixão, um dia eu vou ter um barco. Então quando você está perto do barco, a primeira coisa que você faz é nadar para o barco. Alguém jogava uma corda, ele salvava. Alguém está aí, não? Tem aquela boia do homem ao mar? Tem uma boiazinha vermelha que tu joga do homem ao mar? O Pedro estava perto do barco, irmão. Era só jogar a corda, ele corria, dava 4 braçadas, pegava na corda. Mas ele preferiu pedir ajuda. Ele disse, Senhor, socorre-me. Socorre-me. Muita gente naufraga. E naufraga porque não pede ajuda. Acredita em si próprio, acredita no que está vendo, acredita no que está ouvindo, acredita em Jesus.